Então, hoje cabe-me a mim dar-vos as boas-vindas a esta segunda sessão do nosso curso da Economia de Francisco, Santo, o Papa e nós. O meu nome é Luísa Gonçalves, como podem ver pela tag. Faço parte desta Economia de Francisco, estou na equipa de coordenação e é uma grande alegria estar convosco aqui hoje. Antes de começarmos e de partirmos aqui para o que nos trouxe, queria só relembrar-vos algumas questões práticas. Primeiro, para quem ainda não teve a oportunidade de fazer e o queira fazer, relembrar que o valor da inscrição, os 15 euros, vão reverter na totalidade para a Associação Dominus Fraternitas, para os cuidados paliativos da Unidade de Braga. Portanto, no terceiro módulo vamos ter também a oportunidade de ouvir o presidente desta associação falar-nos daquilo tudo que já fez e do trabalho importante que tem desenvolvido. Portanto, quem ainda não fez este donativo e o queira fazer, por favor, sintam-se à vontade. Em segundo, também lembrar que vamos partilhando os documentos que suportam cada uma das sessões no final, por e-mail, portanto têm sempre acesso a estes documentos. E também que no final de cada módulo, ou seja, hoje é a última sessão deste primeiro módulo, vamos partilhar convosco um questionário de avaliação, onde vão poder partilhar connosco também o que é que acham que correu melhor, o que é que acham que correu pior. Este feedback é muito importante para nós também, para percebermos onde é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer também para que estas iniciativas vão mais ao vosso encontro e, portanto, se puderem responder, é ótimo. Muito bem, e agora passo se calhar só aqui faço uma breve ponte da sessão anterior, só para relembrar do que é que falámos. Na última sessão, o Frei Hermínio pôs-nos aqui em contacto com esta visão franciscana da economia, muito baseada no paradigma do cuidado e que vai beber à radicalidade evangélica. Fez-nos um ótimo roteiro pela cronologia da vida de São Francisco de Assis, desde que nasceu, passando por momentos tão importantes como foi o primeiro encontro interreligioso, se é que podemos dizer assim, com o sultão Al-Kamil no Egito, e que nos transporta também muito para esta atualidade, com esta ida histórica do Papa ao Iraque, e até aos dias de hoje, com o lançamento da encíclica da Fratelli Tutti. Deixou-nos uma interpelação muito forte e que acho que, pelo menos aqui entre a equipa, ressoa muito forte, que é o cuidado é o nosso futuro, que é assim uma das grandes bases para esta nova economia. E hoje vamos continuar a percorrer este caminho, no fundo a perceber o que é este exemplo da vida de São Francisco e que tanto nos inspira e queremos trazer à prática. Vou então passar a palavra ao nosso querido Frei Hermínio, este grande amigo da Economia de Francisco, que tanto nos entusiasma. Nunca é demais relembrar, e acho que é muito importante para nós dizer isto, que é uma bênção ter connosco o Frei Hermínio, não só neste curso, mas ao longo desta caminhada toda. Frei Hermínio é sacerdote franciscano, guardião do convento de Varatojo, membro da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e tantas outras coisas, mas acima de tudo é um grande amigo desta economia e um grande exemplo de alegria, portanto é muito bom tê-lo connosco, Frei Hermínio. E não lhe roubo mais tempo, vamos a isso. Muito obrigado por as palavras tão simpáticas. Saúdo a todos, a todas. Uma vez mais, é realmente com muita alegria que partilho convosco estas coisas que eu acredito profundamente. É a minha... Eu vou dizer muitas coisas que eu já penso e já repenso há cerca de 30 anos. Já há muito tempo, portanto, que desde que iniciei a minha formação como franciscano, foi essencialmente por este convento, também por Braga, onde agora está a unidade de cuidados paliativos, no contexto dos cuidados continuados, na Fundação Domus Fraternitas, concretamente lá no centro, o Poverello. E então, eu começo até por aqui, porque em alguns momentos da minha partilha hoje convosco, vou inclusivamente colocar alguma daquilo que é a minha experiência, porque é exatamente também a partir da minha experiência que eu vou fazer bastante a leitura de alguns destes textos de São Francisco. Eu, tal como fiz da outra vez, começo com algumas notas introdutórias. Eu dizia na semana passada
que realmente há uma visão franciscana da economia, é uma visão franciscana que assenta, como sempre fez São Francisco de Assis e como o Papa Francisco está a propor a todos, numa chave de radicalidade evangélica. São Francisco de Assis é um radical, tal como Jesus, dessa radicalidade daqueles e daquelas que vão ao centro, ao essencial, ao fundamento das coisas, à raiz das coisas. Portanto, é nesta perspectiva, com esta chave de leitura, que eu olho para São Francisco, como olho para Jesus, como olho e como analiso o pontificado do Papa Francisco. Depois disse também que os escritos de São Francisco são o lugar por excelência para nos encontrarmos com o santo, para entendermos, para percebermos de facto de quem é que estamos a falar quando falamos de Francisco de Assis. E agora queria entrar muito concretamente em 3 notas, como ponto de partida para a partilha convosco hoje. A primeira é dizer que há uma linha do essencial, no que diz respeito, de facto, ao essencial, e começo por aqui porque nós vivemos, estamos a viver dias muito significativos, ainda há poucos dias, com a viagem do Papa Francisco ao Iraque, e refiro-me sobretudo àquele encontro interreligioso em Ur, na planície de Ur. É um lugar simbolicamente muito, muito significativo. É a terra natal do patriarca Abraão. Ali estão as nossas raízes religiosas, judeus, cristãos, muçulmanos, mas não estão apenas as nossas raízes religiosas. Estão, podemos dizer, as nossas raízes espirituais. E refiro-me a toda a antiga civilização suméria, que tinha ali também um dos lugares muito, muito significativos. E, portanto, eu quero até fazer referência a um dos escritos dos sumérios, que é esta frase: meu Deus, tu que és o meu Pai, que me gerou, ergue o meu rosto. Ergue o meu rosto. É de um texto que depois influenciou bastante a tradição bíblica, nomeadamente o livro de Jó. E com este exemplo, para evidenciar exatamente este aspecto, esta linha do essencial que nós temos da tradição suméria, que depois entra nos textos do Antigo Testamento, nos textos cristãos, passa por São Francisco de Assis, por tantos e tantos ao longo dos séculos, e refiro-me concretamente a esta atitude de cuidar do outro. Por isso, de facto, o cuidado é realmente o nosso futuro, porque é o nosso passado e é também o nosso presente. E é nesta perspectiva, com esta chave de leitura, que eu quero ler uma vez mais os escritos de São Francisco de Assis. Esta é uma primeira nota introdutória. A segunda é a relação entre contemplação e cuidado. Isto encontramos também em São Francisco de Assis. Claro que eu agora não vou voltar à cronologia para podermos avançar mais, sobretudo pelos escritos. Todos os que integram, os participantes deste curso, terão certamente acesso a essa cronologia, portanto não vou ocupar tempo com ela, mas lembrar que a dimensão contemplativa na pessoa de Francisco de Assis era algo de fundamental. Nós conhecemos Francisco como um homem de ação, com os pobres, com os doentes, em missão de paz, em diálogo e em encontro interreligioso. Portanto, um homem da ação, mas a ação de Francisco brota da sua experiência contemplativa. Os cristãos os católicos estão a viver a Quaresma, preparação para a Páscoa, e para dar apenas este exemplo, para justificar esta nota, a ligação em Francisco de Assis, contemplação e cuidado, ou contemplação e compaixão, se quisermos. Francisco de Assis valorizava esta Quaresma,
Portanto, este tempo de preparação para a Páscoa, ele chamava-lhe a Grande Quaresma, fazia-o em sintonia com toda a Igreja, mas além desta, Francisco vivia mais 4 quaresmas, que ele chamava 4 quaresmas. O tempo de preparação para o Natal, que nós temos como Advento, mas ele o valorizava ainda até com mais tempo. Depois uma quaresma entre o Natal e a Páscoa, portanto, imediatamente a seguir ao Natal. Uma quaresma no contexto da festa de São Miguel, dos arcanjos, São Miguel, Gabriel e Rafael. Esse tempo de quaresma, de retiro, foi muito importante na vida dele em muitas circunstâncias, nomeadamente no contexto da estigmatização, da experiência mística do Alverne, que na semana passada fiz referência, e foi no contexto exatamente dessa quaresma. E depois ainda desde a festa de São Pedro e São Paulo até a Assunção. Portanto, 5 quaresmas, tudo somado são cerca de 2/3 do ano que Francisco reservado essencialmente para a vida contemplativa, para a contemplação. E 2/3 do ano em cerca de 20 anos, portanto, é algo que nos ajuda a entender, de facto, esta dimensão de Francisco de Assis e percebermos que é daí que brota, de facto, a eficácia da sua ação. E, neste contexto, ainda dizer que também faz todo o sentido que tenhamos, agora não o vamos fazer, mas que tenhamos presente, ao olharmos para textos de Francisco de Assis, que tenhamos também presentes as cartas de Santa Clara, que nos ajuda a entender muito bem esta dimensão tão importante do carisma de Francisco e, do carisma franciscano, porque de facto são, nas origens da família franciscana, são estes os fundadores, podemos assim dizer. Só para terminar este momento introdutório, ainda a relação que eu considero importante entre economia e ontologia. É mais habitual nós fazermos a relação e pensarmos toda a necessidade de uma reflexão ética no contexto da economia. Sim, faz todo sentido, e também podemos, na visão franciscana da economia, isto também faz sentido, mas faz mais sentido ainda introduzirmos uma outra nota de reflexão, que é a dimensão ontológica. É a partir da forma como nos entendemos, da forma como percebemos a nossa identidade, a realidade de nós próprios, na relação uns com os outros. É uma ontologia da relação, a ontologia franciscana, e daí brota de relação de tudo com todos, uma relação entre os seres humanos e todos os seres. Isso eu irei aprofundar na leitura, isto mesmo, na leitura do Cântico das Criaturas, e é daqui que brota, portanto, uma visão da economia. Avanço então para o primeiro momento da partilha de hoje, retomando o testamento espiritual. Portanto, neste encontro com Francisco, no encontro com os seus escritos, e faço fundamentalmente com o testamento espiritual. É um texto de 1226, poucos dias antes da sua morte. Francisco de Assis morre no dia 3 de outubro de 1226, e o seu testamento foi ditado alguns dias antes. Depois teremos a oportunidade também de estudar, de apresentar e de estudar o Cântico das Criaturas, que é o texto por excelência para esta matéria, para esta reflexão que estamos aqui a fazer. Eu diria que quer o Cântico das Escrituras, quer o Testamento, na primeira sessão fomos passando por outros textos, mas estes quem não tiver, sobretudo para quem não teve a oportunidade de estar connosco na semana passada, eu aqui queria evidenciar este aspecto. São estes os 2 textos mais importantes como fundamento da economia de Francisco: o Testamento Espiritual e o Cântico das Criaturas. Eu diria que são estes os dois textos que mais fundamentam as encíclicas, apesar do Testamento não ser lá citado, nem numa nem noutra, é citado o Cântico das Criaturas, mas são os 2 textos que estão na base das 2 encíclicas do Papa Francisco,
concretamente a Laudato Si e a Fratelli Tutti. Estes dois textos que iremos refletir no segundo módulo. Iremos estudar no segundo módulo deste nosso curso. Então, avançando com o testamento espiritual, diz, portanto, este é o primeiro parágrafo: Deus, Nosso Senhor, quis dar a sua graça a mim, o irmão Francisco, para começasse a fazer penitência. Porque quando eu estava em pecados, parecia muito amargo dar com os olhos nos leprosos. Mas o mesmo Senhor um dia me conduziu ao meio deles e com eles usei de misericórdia. E ao afastar-me deles, o que antes me parecia amargo, converteu-se para mim em doçura de alma e de corpo, e em seguida, passado um pouco de tempo, saí do mundo. Este é um texto que está em linha com a parábola do bom samaritano, de Lucas 15, de Lucas 10, desculpem, e que é o fundamento bíblico da encíclica Fratelli Tutti. Toda esta parábola inspira um dos capítulos deste documento do Papa Francisco. Esta é a leitura, podemos assim dizer, a leitura que Francisco faz a partir da sua experiência de relação com os irmãos doentes com lepra, a forma como ele nos diz, nos testemunha a sua experiência em linha, portanto, tal como fez o samaritano do Evangelho. Para começasse a fazer penitência, o irmão Francisco, para começasse a fazer penitência, é uma referência à conversão evangélica. Com eles, com os irmãos leprosos, usei de misericórdia. Fui misericordioso. Fiz com eles misericórdia. E depois disso, saí do mundo. Saí do meu mundo para entrar no mundo dos outros. E o Senhor me deu tão grande fé nas suas igrejas que nelas com simplicidade o adorava, dizendo assim: adoramos-te, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as tuas igrejas que estão por todo o mundo, e te louvamos porque pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Eu aqui sublinho sobretudo este adoramos-te. É também digamos, a expressão da força contemplativa, da dimensão contemplativa da sua vida. Avanço um bocadinho mais, depois que o Senhor me deu o cuidado dos irmãos. Ninguém me ensinava o que devia fazer, mas o mesmo Altíssimo me revelou que devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Eu assim o fiz, escrever, em poucas e simples palavras, e o Senhor Papa me confirmou. Eu aqui sublinho, sobretudo, esta frase: o Senhor me deu o cuidado dos irmãos. O Senhor me deu o cuidado dos irmãos. Esta é uma frase que é síntese, podemos dizer, da encíclica Fratelli Tutti. Os irmãos são colocados pelo Senhor ao meu cuidado. Portanto, aqui a centralidade do cuidar, a centralidade do cuidado na perspectiva, na visão de São Francisco, e que inspira a visão dos franciscanos e das franciscanas ao longo dos séculos. Devia viver segundo a forma do Santo Evangelho, devia viver segundo a radicalidade evangélica. Ainda um outro parágrafo do Testamento: eu trabalhava com as minhas mãos e quero ainda trabalhar. Reparem o que Francisco diz nos últimos dias da sua vida: e quero ainda trabalhar. E firmemente quero que todos os irmãos trabalhem em mistério honesto. E os que não sabem, aprendam, não pela cobiça de receber o preço do trabalho, mas para dar bom exemplo e para repelir a ociosidade. E sempre que nos não derem o preço do trabalho, recorramos à mesa do Senhor, pedindo esmola de porta em porta. Esta saudação me revelou o Senhor que disséssemos: o Senhor te dê a paz. Portanto, nós estamos perante a primeira parte do testamento espiritual. Eu aqui evidencio sobretudo três partes. A primeira é esta, das memórias, do início da sua conversão e do começo da ordem. Depois temos uma segunda parte que é sobretudo exortativa, convite à perseverança, e uma terceira de bênção. Na primeira, Francisco termina com a saudação da paz, realidade central na sua experiência espiritual. Na segunda, evidencia a consciência de ser mestre espiritual dos irmãos e educador da fraternidade. Na terceira, portanto, é um parágrafo, um pequenino parágrafo, sobretudo numa atitude de bênção, de partilhar
portanto, a bênção que ele acolhe de Deus e que transmite aos irmãos. Portanto, eu evidenciando sobretudo estas coisas, no que diz respeito a esta primeira parte do Testamento e à sua importância para a visão franciscana da economia e fundamento desta proposta que o Papa Francisco tem feito em muitas das suas intervenções, nomeadamente nestas duas encíclicas. Laudato Si, Fratelli Tutti, que, na minha perspectiva, devem ser lidas, são complementares. O grito de terra, o grito dos pobres. A Laudato Si é acerca do cuidado da casa comum. A Fratelli Tutti é acerca, podemos também dizer, do cuidado, da fraternidade e da amizade social. Francisco diz fazer penitência. O fazer penitência remete-nos para a conversão evangélica, para aquele apelo que Jesus faz no Evangelho, que é muito mais do que um apelo à mudança de comportamentos. É também isso, mas é muito mais do que isso. É uma mudança de mentalidade, uma mudança entrar num processo de transformação rumo a uma nova forma de ser e, por isso mesmo, de viver. Portanto, é muito mais, é também uma mudança de comportamentos, portanto, é uma mudança ética, uma mudança moral, mas é muito mais do que isso. E foi isso que aconteceu, como ele mesmo diz, neste primeiro parágrafo, na sua própria vida. Eu sublinho também este aspecto da forma como ele diz, usei de misericórdia. Feci, portanto, no latim, fiz misericórdia. Se quisermos numa tradução literal, eu fiz misericórdia. Sim, porque no contexto da experiência cristã, a misericórdia é uma realidade que se faz. Fazer misericórdia, ser misericordioso, mas na ação da misericórdia aqui, basta pensar, por exemplo, também, além naturalmente da parábola do bom samaritano, das obras de misericórdia. Mateus 25 remete-nos exatamente para esses gestos concretos, essas ações concretas, em benefício e como indo ao encontro das necessidades, nas mais diversas necessidades dos irmãos. Eu aqui aproximo este conceito mesmo de misericórdia à compaixão. A compaixão como não é uma atitude de superioridade em relação a um coitadinho, isso não existe, não faz sentido. Então, tem neste sentido muito forte de compaixão como cuidado no sofrimento. É assim que eu gosto de definir a compaixão. Compaixão é o dar no sofrimento, é a resposta que eu dou a uma situação de sofrimento. Diz Francisco depois, saí do mundo. Saí, portanto, do meu mundo egoísta para entrar no mundo dos outros para os ajudar. Em seguida, portanto, faço aí a síntese, essa vida contemplativa centrada na cruz, como ele diz a seguir no seu testamento, o cuidado dos irmãos também na radicalidade evangélica, e evidencio ainda para este nosso tema a forma como ele se refere ao preço do trabalho e não apenas ao preço do trabalho, a realização, o trabalho como um meio também de realização da pessoa. Assim Francisco entendia e comunicou aos irmãos. Aliás, há um outro texto também, num outro lugar dos seus escritos, em que ele utiliza a mesma expressão: o Senhor me deu a graça de trabalhar. O trabalho é uma graça, é um dom, assim o entende. A paz é a sua missão, é assim que Francisco também vê toda a realidade da sua vida. Em muitos outros lugares, Francisco evidencia este aspecto, e eu vou mesmo ao encontro de uma pergunta que me foi lançada na semana passada, do Tiago Fernandes, não sei se ele está connosco, em que me dizia, a partir de uma frase, num pequenino texto que eu apresentei na semana passada, que é este: como os irmãos devem andar pelo mundo, aconselho, admoesto e exorto no Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos que, quando vão pelo mundo, não litiguem, nem questionem, nem censurem os demais, mas sejam mansos, pacíficos e modestos, sossegados e humildes, e a todos falem honestamente como convém.
este texto desenvolve esta última parte, esta última frase, esta última expressão, concluindo a primeira parte do testamento de São Francisco. É assim que Francisco se entende, é assim que ele comunica aos irmãos, é assim que é a missão franciscana, esta forma de ser e estar no mundo. Pacíficos, modestos, sossegados, humildes. É muito em linha com aquela expressão do Evangelho, que quando Jesus convoca e envia os seus discípulos para a missão como cordeiros para o meio de lobos. Francisco assumiu na radicalidade exatamente esta página do Evangelho, este apelo de Jesus, este imperativo de Jesus. A encíclica, sobretudo a encíclica Fratelli Tutti, inclui muito desta reflexão. Há uma opção clara por todas as formas de violência. Portanto, há um apelo, um optar de uma forma incondicional, quando se fala concretamente na guerra justa, não há guerra justa, não faz sentido isso, quando se fala na pena de morte, quando se fala mesmo na prisão perpétua, e o Papa Francisco dá estes exemplos, se calhar entre muitos outros. Portanto, esta opção que a experiência cristã faz pela não violência ativa, pela não violência. Francisco leva isso muito a sério. Portanto, é dentro deste contexto. Havia, portanto, esta pergunta do Tiago Fernandes, como é que tudo isto funciona no mundo, neste nosso mundo, que às vezes é este nosso mundo, e também era o mundo de Francisco, é o mundo que vemos em todos os séculos, de facto, mas é este o grande desafio. Não está dito que isto seja fácil, mas é aqui que nós podemos mostrar o que valemos numa visão claramente cristã e franciscana da vida, o dizer não a todas as formas de violência. Passo então para o Cântico das Criaturas. É um texto que começa a ser escrito em 1225, portanto, alguns meses antes da sua morte, e depois as últimas estrofes são já compostas mais na proximidade da morte. É um dos textos mais conhecidos, mais significativos, costuma ser mesmo identificado como corresponde àquela fase mesmo da poesia trovadoresca em Portugal. Está também no início da literatura italiana, do italiano do século XIII, no dialeto da Úmbria. Foi nessa língua que ele foi composto, portanto, a língua que era utilizada nessa região de Assis e arredores. De alguma forma está na origem do italiano. Pouco tempo depois nós temos acesso felizmente, quer à versão original, mas depois logo às primeiras versões deste texto em latim. É o texto mais traduzido. Eu estou a seguir esta versão que está naquela edição que julgo que já todos terão ou podem ter acesso, portanto está a ser partilhada via digital. Portanto, é esta versão que é uma das mais conhecidas aqui em Portugal. Por isso, vamos seguir exatamente este texto. Eu vou fazer uma primeira leitura e vou, sobretudo, depois evidenciar quatro aspectos essenciais à volta deste texto, e sempre pensando naquilo que aqui nos ocupa, esta visão franciscana da economia. O texto começa: Altíssimo, Omnipotente, Bom Senhor, a Ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A Ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de Te nomear. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o meu Senhor e irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor,
de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar e nuvens e sereno e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo e jucundo e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores floridas e verduras. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, à qual nenhum homem vivendo pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Neste texto está o santo de Assis inteiro. 4 aspectos, então, que eu quero evidenciar. O primeiro, estamos perante o cântico do homem reconciliado. Em primeiro lugar, o próprio Francisco, reconciliado consigo, com o mundo e com Deus. A experiência espiritual, sabemos todos muito bem, é essencialmente uma experiência de relação da pessoa com ela mesma, com os outros, com tudo, com todos, e se é crente, com Deus. Experiência de relação. E quando essa relação muitas vezes é ameaçada ou deixa de existir, nós entramos num dinamismo de reconciliação. Assim é suposto que seja. E, portanto, é estas duas palavras que muito dizem a experiência espiritual e que muito nos ajudam a entender este texto, este poema. O cântico do homem reconciliado. Reconciliado consigo, reconciliado com o mundo, reconciliado com Deus. Nasceu num contexto de grande sofrimento. Francisco, doente, com muitos problemas também em relação à ordem, aos irmãos. Tantos problemas, tantas dificuldades, que por 1225, 1226 existiam na ordem. E é exatamente dentro deste contexto que surgem estas expressões tão significativas e tão belas, portanto, de uma singular beleza. Mas é a partir exatamente desta experiência também que devemos entender este texto. A primeira palavra é Altíssimo, Altíssimo. As últimas, grande humildade. Portanto, é este homem humilde, com uma grande humildade, que se coloca perante o Altíssimo, omnipotente e bom Senhor, como ele diz. Portanto, estas duas palavras são muito importantes como enquadramento exatamente deste texto. O Altíssimo e o humilde, nessa grande humildade. A grande humildade, portanto, Francisco a sentir-se um nada diante o tudo que é Deus. Um nada diante de um tudo que é Deus. Um nada, até diria mais, um nada diante do infinito que é Deus. Aliás, um filósofo franciscano e teólogo, João Duns Escoto, até utiliza a partir desta experiência de Francisco, desta forma de Francisco de Assis ver as coisas, e centrando-se sobretudo em Deus, aquilo que ele mais evidencia de Deus é o infinito. Deus enquanto ser infinito. E por isso mesmo, enquanto amor infinito. Portanto, o infinito como aquilo que melhor nos ajuda a entender, de facto, a realidade de Deus. Ser infinito, amor infinito.
que desencadeia em nós, nas criaturas, infinitas formas também de ser e de viver. Portanto, este nada de Francisco, esta grande humildade de Francisco, a última expressão, as duas últimas palavras do Cântico das Criaturas, diante do Altíssimo, que é Deus. Julgo que em todas as tradições espirituais cristãs, não só, certamente, mas falo daquilo que conheço um bocadinho melhor, em todas as grandes tradições espirituais, a humildade é algo de fundamental para a experiência espiritual. E é algo de muito importante na experiência de Francisco de Assis. Sem esta grande humildade, como ele mesmo diz, nós não entendemos Francisco de Assis. Portanto, esta grande humildade, este seu nada diante do Altíssimo, diante do tudo que é Deus. E depois ele até evidencia ainda mais isso, quando a ti só Altíssimo se hão de prestar e nenhum homem é digno de te nomear. Esta consciência da indignidade humana perante o Altíssimo que é Deus. E por isso mesmo, convoca, podemos dizer, todas as criaturas para ajudar o homem nesta atitude de louvor. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Com todas as tuas criaturas. Portanto, é o ser humano ligado a todos os seres criados que numa atitude de louvor ao Altíssimo, Omnipotente e Bom Senhor. Há aqui, portanto, algo de muito claro, que é isto que eu sublinho. Estamos perante o cântico dos seres em comunhão com o ser. O cântico dos seres. Por isso é que há um primado claro da ontologia na visão franciscana da vida. Há um primado da ontologia. Uma ontologia da relação. Uma ontologia relacional. Que temos aqui o testemunho mais acabado exatamente neste poema, no Cântico das Criaturas. A relação dos seres, de todos os seres, com o ser fontal, com as origens. Portanto, esta relação, esta profunda articulação, aqui está de alguma forma a base daquilo que permite depois o Papa Francisco estar constantemente a dizer, concretamente na Laudato Si, tudo está interligado, tudo está relacionado, tudo está conectado. Portanto, isto é muito claro nesta visão de Francisco e muito concretamente neste seu poema, nesta sua oração. Portanto, a relação entre todos os seres a partir do ser de Deus, a partir do Criador. Portanto, a experiência, não só a palavra, depois a palavra que se repete aqui constantemente, irmão e irmã, não é uma experiência de fraternidade qualquer, deixa-me dizer isto de uma forma muito rápida, mas é uma experiência de fraternidade, portanto, de relação entre os seres, mas que é uma fraternidade vista a partir das origens, daquele que é a fonte, que é a origem de todos os seres. Portanto, o irmão vento, o irmão fogo, a irmã morte. Portanto, e depois, em muitos outros textos, e mesmo depois os biógrafos evidenciam muito esse aspecto, a palavra irmão ou irmã, como aquela que mais se ia repetindo, e que mais saía da boca de Francisco de Assis, não é um romantismo qualquer, algo que às vezes pode ser visto de uma forma um tanto ou quanto apressada. Não. A razão de ser da palavra. Por trás dessa palavra está essa experiência de profunda relação com o Altíssimo, Omnipotente e Bom Senhor, portanto, com o Criador, e, portanto, na relação com o Criador, ele vê a relação entre todos os seres. Naturalmente, em primeiro lugar, o ser humano, mas depois todos os seres. Portanto, os biógrafos evidenciam esse aspecto, e um dos que mais desenvolve depois isto, portanto, há um primado, digamos assim, do ser humano, e na relação entre o ser humano e os outros seres, mas não é para dominar os outros seres, mas é um primado, digamos assim, o ser humano é visto como alguém que está à frente de todos os seres, na responsabilidade no que diz respeito a esta relação entre todos os seres. Portanto, este é um primeiro aspecto. O segundo
ter presente que o sol aparece aqui em primeiro lugar. Há toda uma simbólica do sol nas diversas tradições espirituais, e Francisco também está em linha exatamente com tudo isto, e mesmo depois na experiência cristã, no pensamento cristão, muitas vezes o próprio Cristo ligado, o sol a simbolizar a própria pessoa de Jesus. É curioso que aqui não aparece em momento algum a referência explícita a Jesus, a Cristo, mas está, de alguma forma, podemos assim dizer, simbolicamente aqui no sol. Depois temos a lua e as estrelas. Depois os 4 elementos da visão clássica, sobretudo da visão grega: o vento, a água, o fogo e a terra. Como que num querer evidenciar isto, nada está excluído. Para Francisco de Assis há toda esta necessidade de incluir tudo e todos no mesmo canto, no mesmo louvor. A terra, nossa irmã e mãe, que nos sustenta e governa. Reparem o que aqui está dito. Reparem o que está dito. A terra, nossa irmã e mãe. Não é apenas mãe, não é apenas irmã. Aqui, Francisco de Assis distancia-se claramente de qualquer forma de panteísmo, muito concretamente. Portanto, não é apenas a mãe terra, não é apenas a mãe terra, como algumas visões panteístas da vida, mas é a irmã. Portanto, a irmã enquanto criatura. Portanto, não é uma deusa. A terra não é vista como deusa, mas é vista como mãe, certamente, mas também como irmã. Mãe e irmã, simultaneamente mãe e irmã. Havia aqui passou aqui uma pergunta, portanto, o sol, antes de avançar um bocadinho mais, o sol, a lua e as estrelas são os elementos a simbolizar, sobretudo, a realidade celeste. Portanto, essencialmente, agora não vou entrar mais em detalhe, depois, se tivermos numa outra oportunidade, noutro contexto, podemos depois ainda aprofundar mais isso, mas evidenciava sobretudo este aspecto. Portanto, Francisco começa, digamos assim, das realidades celestiais, não é? Mais no mundo celestial, o sol, a lua, as estrelas, portanto, dentro dessa realidade, para depois realidades depois mais ligadas à terra, o vento, a água, o fogo e a própria realidade que ele considera terra. Portanto, é um bocadinho nesta linha. Mas eu gostava ainda de sublinhar um outro aspecto, que é, reparem a forma como Francisco se refere à terra. A terra, nossa irmã e mãe, que nos sustenta e nos governa. Para Francisco, é a terra que nos governa. Nós temos a mania que governamos a terra. Não é? Para Francisco é uma outra perspectiva completamente diferente. É a terra que nos governa. E, de facto, é mesmo assim. É a terra que nos governa. Porque quando nós deixamos de entender que é a terra que nos governa, no sentido, portanto, que sustenta, que nos alimenta, mas que nos cuida. É a terra que nos cuida. Nós somos terra. Portanto, é uma das afirmações que aparecem na Laudato Si, de alguma forma também na Fratelli Tutti. De facto, é isto mesmo. É a terra que nos cuida. Quando o ser humano pensa que a sua atitude em relação à terra é de governar a terra, inverte completamente as coisas. Portanto, para Francisco de Assis, não somos nós que governamos a terra, mas é a terra que nos governa. Portanto, a grande revolução para uma visão ecológica, para uma ética, para uma filosofia do ambiente, é exatamente esta de Francisco, de perceber que nós somos, é a terra que nos cuida, é a terra que nos governa. Ponto seguinte, reparem a forma como o ser humano entra no cântico das criaturas. Pela sua capacidade de perdoar e de ser compassivo. O perdão e a compaixão.
Portanto, o texto, desta tradução que estamos a seguir, diz assim: louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Esta é, naturalmente, o que estivemos a ver antes, é muitíssimo significativo para aquilo que nos está aqui a ocupar. O texto, até aqui, até este momento, é o texto que serviu, que está citado lá explicitamente na encíclica Laudato Si, mas há uma coisa que falta na Laudato Si, que de alguma forma depois está na Fratelli Tutti mais presente, mais aprofundado, que é esta parte do ser humano, portanto. Esta estrofe, da forma como Francisco coloca o ser humano, sobretudo pela sua capacidade de perdoar e de ser compassivo. Eu aqui proponho, ainda que de uma forma muito rápida, uma pequena leitura intertextual, tendo presente, por um lado, esta estrofe do Cântico das Criaturas, e por outro, a exortação 18, logo no início, que diz: bem-aventurado o homem que suporta o próximo em sua fragilidade, como quereria por ele ser suportado, se em circunstâncias semelhantes se encontrasse. E eu aqui pego, sobretudo, nos verbos, neste verbo, essencialmente. Eu aqui temos o contacto aqui nesta estrofe, exatamente com o italiano, o dialeto da Úmbria, portanto, o italiano antigo, do século XIII. Portanto, esta é a primeira versão deste texto de Francisco. Laudato si mi Signor per quelli che perdonano per lo tuo amor, e sostengo, para chegar a este verbo, sostengo, no italiano do século XIII, sostengo, que em latim, o tradutor, na primeira tradução do latim, ainda no século XIII, o tradutor utilizou sustinente. Ou então depois, mais adiante, diz sustinebunt, em latim, que é o mesmo verbo que aparece na versão da exortação 18ª. Ao contrário do que acontece com o Cântico das Criaturas, que foi redigido na língua falada por Francisco, na língua mais... Francisco sabia latim, sobretudo o latim que ele foi aprendendo a partir do contacto com os textos litúrgicos, aprendido sobretudo na escola, ligado à igreja que ele mais frequentava enquanto adolescente, e portanto ele sabia algum latim. Não é que talvez Santa Clara, pelo conhecimento que temos, para dar o exemplo de outros que no seu tempo sabiam mais latim do que ele, mas ele sabia algo de latim para poder utilizar e para poder, inclusivamente, ir transmitindo alguns dos seus pensamentos aos seus secretários, portanto, àqueles que iam pondo por escrito aquilo que ele ia dizendo. Portanto, para dizer que as exortações, o texto que nós temos, que chegou até nós, é em latim, de alguma forma, ditas por Francisco, redigidas pelos seus irmãos. Alguns destes textos foram, sobretudo, por aquilo que temos conhecimento do Frei Leão, portanto, a partir daquilo que Francisco ia dizendo. Em relação ao Cântico das Criaturas, nós temos, sobretudo, o ditado a partir da língua materna de Francisco, não o latim, mas o dialeto da Úmbria. Mas é interessante que aparece o mesmo verbo, por isso é que eu trago para aqui e faço aqui este exercício, o mesmo verbo que o tradutor utiliza para o latim do Cântico das Criaturas é aquele que aparece em latim na exortação 18ª. E é um verbo que em latim é muito significativo. É o verbo sustineo, sustineo, que etimologicamente é subteneo. Portanto, é aquela atitude, no fundo, daquele que vê alguém a cair e coloca a mão por baixo dessa pessoa para ela não cair. Ou então, ao levantarmos alguém do chão, nós pegamos nela
colocamos a nossa mão para a erguer, para a levantar. Portanto, é a atitude daquele que se coloca de tal maneira que ou ajuda a pessoa a levantar-se, ou faz com que ela não caia. Subtêneo. É desta maneira que Francisco fala da compaixão. Portanto, isto é muito mais do que algumas traduções que nós utilizamos. Bem-aventurado o homem que suporta. Não é que suporta no sentido mais fraco, digamos assim no termo, que aguenta. Não. É que aguenta no sentido forte, digamos assim, ou seja, que é suporte. Bem-aventurado aquele que é suporte para o próximo em sua fragilidade, como quereria por ele ser suporte também, como queria que fosse suportado também, tivesse alguém que fosse para ele suporte. Por isso nós podemos dizer, traduzir o cântico, esta estrofe do Cântico das Escrituras desta maneira. Bem, louvado seja o meu Senhor por aqueles que perdoam por teu amor e são suporte nas enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que são suporte em paz, pois por ti Altíssimo serão coroados. É desta forma, portanto, que Francisco vê e que Francisco fala da compaixão. Eu, há mais de 20 anos, portanto, um número redondo, tenho tido a experiência, sobretudo, de acompanhar pessoas no contexto da saúde mental e da psiquiatria. Na minha experiência de muitas centenas de horas a escutar dramas das pessoas, o seu sofrimento, se há coisas que eu tive a oportunidade de aprender, foi esta: o levar muito a sério o sofrimento. Levar muito a sério o sofrimento. E, de facto, esta estrofe de Francisco, no Cântico das Criaturas, remete-nos exatamente para isso. A angústia existencial, o sofrimento espiritual, como algo para levar muito a sério. Nós sabemos muito bem que a compaixão é isto mesmo. Nós sabemos muito bem que quando sofremos sozinhos, nós fazemos de uma determinada maneira, e quando sofremos na companhia de alguém, não é que deixemos de sofrer, mas sofremos de uma forma completamente diferente. E isso é compaixão. Sabemos também muito bem que há sofrimentos que nós temos mesmo o dever moral, o dever ético de evitar. Há sofrimentos que são evitáveis, mas há aqueles sofrimentos que nós não podemos evitar. E Francisco de Assis sabia muito bem que esses sofrimentos que nós não podemos evitar, nós podemos, isso sim, mudar a nossa atitude face a eles. E isso é compaixão. Fazer com que mude a nossa atitude face ao sofrimento, à experiência de sofrimento, isso é compaixão. E quando nós colocamos no mundo do sofrimento do outro, para fazer com que ele, para ajudar a mudar a sua atitude face ao sofrimento, à sua experiência de sofrimento, isso é compaixão. O nosso futuro passa pela forma como cuidamos e, portanto, também pela forma como somos compassivos. Esta é uma das estrofes que mais nos ajudam a entender, de facto, que o nosso futuro passa exatamente por esta forma de ser e de viver. O último aspecto relacionado com o Cântico das Criaturas é a referência, como Francisco diz, à nossa irmã, a morte corporal. Com isto, Francisco de Assis quer dizer que ela faz parte da nossa vida. É uma realidade da nossa vida. Com isto, Francisco de Assis também evidencia um aspecto que está muito presente naquilo que é uma bela filosofia, digamos, uma bela praxis dos que nós dizemos cuidados paliativos. Acompanhar as pessoas no fim da sua vida. Os cuidados paliativos não consistem apenas nisso, mas pensando sobretudo
no acompanhamento que é possível fazer do ponto de vista técnico, relacional, humano, espiritual, parte muito deste pressuposto que a morte faz parte da nossa vida, que o morrer faz parte do nosso viver, que há uma relação entre a morte e o morrer, que o mais importante para Francisco e o mais importante para o cristão, o mais importante na experiência cristã, nem é tanto a morte propriamente dita, mas o morrer. A morte é mais para os filósofos. O morrer, o acompanhar o processo do morrer é mais para aqueles que estão no terreno com as pessoas que estão a experienciar essa realidade tão importante da sua vida. Ou seja, este viver tudo o que há para viver até ao fim. Esta estrofe do Cântico das Escrituras remete-nos exatamente para isso. Portanto, quando Francisco chama a irmã morte corporal, a irmã morte, como essa realidade que faz parte de nós próprios. Portanto, o ajudar a morrer é o que está é uma forma de estarmos, não é? O ajudar a morrer ou ajudar a viver. Esta lógica de Francisco de Assis é essencialmente o ajudar a viver tudo o que há para viver até ao fim. Porque tudo somado nós não ajudamos propriamente ninguém a morrer. O ajudar a morrer isso é outra coisa. O ajudar a morrer, porque o morrer é uma experiência, digamos assim, solitária. Nós podemos ajudar, isso sim, a viver tudo o que a pessoa tem para viver até ao fim. É por isso, é por esta estrofe, dá uma forma que há franciscanos nos cuidados paliativos. A minha experiência também de menos tempo do que em psiquiatria, a minha experiência em cuidados paliativos também se deve muito a esta estrofe, esta forma de São Francisco de Assis ver a vida e ver o morrer como uma etapa fundamental do nosso viver. Termino ou encaminho para o fim com algumas considerações acerca das referências bibliográficas, onde poderão aprofundar algumas destas coisas. Eu escolho em jeito de exemplos, e o meu critério foi até dando indicações de algum material que até de mais acessível. Uma edição dos escritos de Francisco é aquela que todos poderão ter acesso, que vai ser partilhada em formato digital. Então, todos os participantes deste curso terão acesso a esta, que é uma edição de 2005, é a terceira edição portuguesa. A primeira foi em 1982, deste texto, mas a edição que está disponível é esta, de todos os escritos de Francisco de Assis. Depois temos uma biografia, também está disponível entre nós, numa boa tradução portuguesa, de um historiador, um homem muito conhecedor do século XIII, o André Bochet, que tem esta obra que tem como título Francisco de Assis entre História e Memória. Estas duas palavras são muito interessantes. História, a história, mas também a memória. A memória. Não é apenas o Francisco da legenda, ou alguns dizem da lenda, mas a história, a articulação entre a história e a memória que os seus primeiros biógrafos fizeram dele. Portanto, trata-se de uma biografia, e mais do que uma biografia, porque a última parte deste texto é uma síntese de alguns aspectos do pensamento sobretudo do pensamento de Francisco de Assis, muito também a partir dos seus escritos. Depois apresento aqui também um ensaio filosófico de um filósofo português, Leonardo Coimbra, é um filósofo português do século XX. É um texto que está quase a fazer 100 anos, porque foi escrito a quando das comemorações dos 700 anos da morte de São Francisco, mas há uma excelente edição, até muito recente, uma edição muito cuidada, da imprensa nacional Casa da Moeda. Um texto muito, muito interessante sobre esta visão franciscana da vida. Depois apresento também
dois estudos sobre o cântico das criaturas. Estes dois estudos sobre os cânticos das criaturas, todos poderão ter acesso, portanto, podemos enviar também. São dois artigos de revista bastante extensos, muito completos, muito interessantes, são complementares, onde poderão aprofundar muitas coisas relacionado com este texto, que é o escrito de São Francisco que mais tem sido estudado ao longo dos tempos. Depois temos um sítio web, onde mesmo alguns, concretamente o estudo do Leonard Lehmann está lá também, e muitos outros artigos estão lá disponíveis. Apresento também um dicionário, está disponível e pode ser pedido, também para os que estão a seguir o curso no Brasil até tem até maior facilidade de acesso, é uma tradução da editora Vozes, em Petrópolis, do original italiano. É um texto muito interessante, uma excelente síntese sobre muitos aspectos do pensamento, da vida e do pensamento de São Francisco de Assis. Há, por exemplo, lá um excelente texto também, um excelente artigo sobre o cântico das criaturas, por que é um dos maiores especialistas do cântico das criaturas, que é este que eu apresento aí como um autor de referência num outro livro editado em Portugal, na editorial franciscana em Braga, em 2019, o título A Fraternidade como Herança, a minha vida com Francisco de Assis. Este autor, o Frei Éloi Leclerc, é um dos autores franciscanos mais significativos dos nossos tempos, do século XX. É um franciscano, é o único franciscano mais recente que é citado na encíclica Fratelli Tutti. Logo nos primeiros números da Fratelli Tutti é citado o Frei Éloi Leclerc. Não esta obra, mas uma mais antiga, é citado pelo Papa Francisco. O Frei Éloi Leclerc fez a experiência entre muitos outros, que também têm testemunhos muito belos, muito interessantes, a experiência nos campos de concentração. Ele era jovem frade, com alguns dos seus irmãos, estiveram, portanto, como voluntários nos campos de concentração. Ele diz concretamente que foi a partir dessa experiência, a acompanhar a morte de alguns tão próximos, que a certa altura deu por si com alguns dos seus companheiros, dos seus confrades, a rezar ou até mesmo a cantar o cântico das criaturas. Isso marcou de tal maneira que logo teve a oportunidade, começou a estudar a fundo este texto de São Francisco de Assis. E reparem mesmo o título esta é a última obra dele, A Fraternidade como Herança. A Fraternidade como Herança. A minha vida com Francisco de Assis. Portanto, é um texto muito, muito próximo desta proposta que o Papa Francisco nos faz na Fratelli Tutti. Termino com esta síntese. Esta síntese, depois deste percurso que fizemos, é isto que podemos, de alguma forma, dizer, entre muitas coisas, certamente, mas é isto que podemos dizer já acerca do que é a economia de Francisco. É uma economia de fraternidade, centrada na pessoa e no bem comum. A vida sem próprio, como ele diz na regra. Ele diz que vive em pobreza, em obediência, em castidade e sem próprio. Não utiliza a palavra pobreza. A palavra pobreza é substituída pela expressão sem próprio. Ou seja, livre em relação aos bens. Francisco é um homem livre em relação aos bens. Não é um homem miserável. Não é um homem de costas voltadas para os bens materiais, para as riquezas. Não é alguém de costas voltadas para as riquezas. É um homem desapropriado, desligado, livre em relação às riquezas, livre em relação aos bens, para fazer deles um meio para o bem de todos. Portanto, as riquezas, os bens, para Francisco, são um meio para o bem de todos. Na visão franciscana da vida, riqueza ou salvação não faz sentido. Portanto, na visão franciscana da vida, da visão franciscana da economia, as coisas não se põem desta maneira. Riqueza ou salvação. Isto não faz sentido. O que faz sentido é riqueza e
salvação. Ou seja, os bens e a virtude evangélica da pobreza, porque a pobreza, na perspectiva de Francisco de Assis, sendo, como ele diz, viver sem próprio, livre em relação aos bens, está em linha com a bem-aventurança da pobreza, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, o que Francisco de Assis faz é o tal exercício de radicalidade em relação ao Evangelho, vivendo desapropriado, sem próprio, desligado dos bens. Portanto, com esta virtude evangélica da pobreza, não é da miséria, quando se diz pobreza franciscana é igual a miséria, não é nada. Portanto, isto não tem nada a ver com Francisco de Assis. Portanto, porque para Francisco de Assis é exatamente esta liberdade em relação aos bens, portanto, riqueza e salvação faz todo o sentido para Francisco de Assis, porque tudo isto ao serviço da fraternidade. A economia de Francisco é a do cuidado dos irmãos, porque é o nosso passado, o cuidado é o nosso presente e o nosso futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Frei Hermínio. Que maravilha. Estava agora de 5 minutos antes de falar para absorver tudo o que ouvimos, porque são mensagens muito, muito fortes. Se calhar, Carlota, temos perguntas, que sim, acredito sim. que muitas. Sim, temos aqui algumas, alguns comentários e reforço de ideias do que o Frei Hermínio foi fazendo também, por isso convido todos a verem aqui o bate-papo, o chat. Eu algumas coisas eu fui acompanhando, mas não tudo. Sim, exatamente. Mas então, começava se calhar dava vontade de ir comentando tudo, só que nunca mais, não chegava ao fim depois, não é? Pois, por isso é que já vou convidando as pessoas a darem aqui uma vista de olhos, porque não podemos comentar tudo, infelizmente. Então, começava aqui pela pergunta do Fred Noites, que pergunta se o Cântico das Criaturas pode ser visto como uma regra de vida de São Francisco. Não sei se é a expressão regra de vida, é a alma de São Francisco. É a alma de Francisco, é o espelho daquilo que é o Francisco. É o texto que mais nos ajuda a entender Francisco. E por isso, o ser de Francisco, não é? O ser todo de Francisco. Não sei se isso pode dizer com as limitações da linguagem. E por isso, de alguma forma, nos permite pôr no caminho, digamos, no caminho daquilo que é a proposta de vida de Francisco. Sim, portanto, nesse sentido podemos dizer. Porque, tecnicamente, a regra de vida, no contexto está aqui o Frei José Dias de Lima, é o presidente da Fundação Dons Fraternitas. Frei Lima, olá. Portanto, no sentido técnico, não é? Portanto, porque a regra de vida, não é? No contexto dos escritos de São Francisco, são mesmo as regras do ponto de vista jurídico, não é? A regra que eu, enquanto frade, professo, por exemplo, etc. Mas, portanto, no sentido técnico, não, mas no sentido mais abrangente, mais amplo, sim. Isso sim. Ok, muito obrigada, Frei Hermínio. Passo à pergunta da Maria Ana, que diz que leu que a oração de São Francisco não terá sido escrita pelo próprio São Francisco. Então pergunta qual a relação desta oração com os escritos de São Francisco. Uhum. Eu não percebia o nome da pessoa. Maria Ana. A Maria Ana. Oh, Mariana, de facto, pronto, ainda bem que, obrigado por essa pergunta, não é? Porque às vezes nós temos acesso à oração de São Francisco, que então é logo a primeira que nos aparece nas nossas pesquisas pela internet, não é? Portanto, estamos a referir àquela oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Portanto, é essa. É? Onde houver ódio, que eu levo o amor, tal, por aí adiante. Não é? Portanto, estamos a falar nessa oração, julgo eu, portanto, que é a mais conhecida. Sim, também. Não é? Pronto. Não sei se ela está... exatamente, está a confirmar. Portanto, é isso. Portanto,
É verdade, portanto, a oração Senhor fazei de mim um instrumento da vossa paz, que normalmente dizemos oração de São Francisco, não é de São Francisco. Portanto, não é uma oração do século XIII. Já há bastantes estudos até sobre ela. Ela depois tornou-se muito acessível, muito conhecida, quando foi publicada no L'Osservatore Romano, que é um jornal oficial da Santa Sé, no início do século XX. Ela apareceu no conjunto de uma série de orações que foram recolhidas no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, ela está associada sobretudo a essa experiência. Está ligada sobretudo à família franciscana, sim, portanto à ordem franciscana secular, aos leigos franciscanos. Portanto, terá sido composta nesse contexto e depois ligada às orações pela paz, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Agora, portanto, não é de São Francisco, não é? Portanto, as edições críticas, quase todas têm uma nota para chamar a atenção para isso, mas é uma excelente síntese de muitas coisas que Francisco de Assis disse em muitos outros dos seus textos. Sim, portanto, resume muito bem de uma parte daquilo que é a forma de rezar de São Francisco, de ver as coisas. Só que alguns dizem, bom, é uma oração bastante centrada no eu, onde que eu levo, que eu. É muito bonita, é uma oração de compromisso, mas a forma de São Francisco de rezar é mais do que está nessa oração. Portanto, não sei se me estou a fazer mais ou menos entender. Ou seja, porque a oração de Francisco de Assis é menos centrada em si mesmo quando é numa atitude altruísta. Porque a grande oração de Francisco é, sobretudo, o Cântico das Criaturas. E mais ainda, uma outra que terão a oportunidade de ver, que nós aqui não estudamos, mas é os louvores a Deus. Os louvores a Deus, que está centrado no tu de Deus. Foi aquela oração que nós rezamos no contexto da economia de Francisco, no evento de novembro. Naquele cérebro, naquela manhã de sábado, nós rezamos, cá em Portugal, não é? O grupo português, com essa oração, os louvores a Deus de São Francisco de Assis. Mas de alguma forma resume muito daquilo que é. Olha, o São Francisco ao serviço da paz, da harmonia, da reconciliação, sem dúvida. Mas não é dele. Muito bem, obrigada. Interessante esta pergunta, bem lembrada. A Margarida Leal pergunta porquê economia de Francisco e não a economia de Jesus? A expressão é a economia de Francisco, porque o Papa Francisco, tendo ele escolhido o nome Francisco do Santo de Assis para o seu pontificado, quando quis lançar esta proposta, sobretudo aos jovens, para pensar as problemáticas relacionadas com a economia, inspirando-se no santo fundador do seu próprio nome, o patrono do seu pontificado, digamos assim. Agora, é que é uma economia também centrada na pessoa de Jesus, sem dúvida nenhuma. Sim. Isso sim, mas, portanto, é o Francisco de Assis, por isso se diz desta maneira. Sim. Obrigada. A Vera Toscano, peço desculpa porque como surgiram agora as questões eu não consegui lê-las antes para preparar e algumas estão aqui um bocado extensas, vou tentar abreviar. Então, a Vera Toscano com a irmã comentaram muito a passagem de que mais fácil passa um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entra no reino dos céus. Pode ligar-se à mesma interpelação de Francisco ou devemos ter uma leitura mais rígida? O problema é do rico egoísta, não é do rico altruísta, né? Pronto, é isso que está em causa. Isto estou a simplificar muitas coisas, né? Mas por isso eu pus de propósito esta riqueza ou salvação e riqueza e salvação, e ao formular as coisas até desta maneira estava a pensar nessa passagem bíblica, precisamente, não é? É uma coisa com este fundo bíblico, não é? Porque às vezes nós temos para Francisco, isto para avançar rápido, Francisco não demoniza a riqueza. Pronto, isso é claro. Portanto, nós ao pensar e ao repensar os modelos económicos, esta economia de Francisco, portanto, do Papa Francisco, muito voltado para Francisco de Assis, mas muito a partir do Evangelho, da realidade, portanto, de Jesus, não é?
não há uma demonização das riquezas, como não há uma demonização do mundo, das realidades terrenas. Isso não existe em Francisco de Assis. Porque senão então não se entendia o Cântico das Criaturas, não faz sentido. As coisas não batem, não faz sentido esse tipo de coisas. E portanto, é claro, o problema está da riqueza, do acumular riquezas, dos ricos egoístas, centrados em si próprio apenas. Portanto, não podemos fazer uma leitura de Francisco, nem da tradição franciscana, da escola franciscana, da visão franciscana, que é mais do que Francisco, não é? Portanto, houve, ao longo dos séculos, muitos franciscanos a pensar e a repensar estas questões, e de facto há um contínuo, digamos assim, de uma forma de ver as riquezas, como nós podemos ter 20 euros no bolso e podemos na carteira, não é? Ou no cartão no multibanco, não é? Usá-lo de uma forma altruísta ou usá-lo só pensando em nós próprios. Portanto, isto é um princípio de... Portanto, a questão é isso. Podemos ter ou 20, ou 2 mil, ou 2 milhões, ou não sei quando, não. Quer dizer, ou para nós só, ou também voltados para os outros, para benefício de todos. Portanto, o problema não é das riquezas em si. Portanto, o problema aqui é dos ricos egoístas, autocentrados, de facto, não estão numa dinâmica de salvação. Ora, os ricos altruístas, numa dinâmica relacional, em que têm esta noção de bem comum muito presente, de facto, estamos num outro dinamismo, de facto. Mas isto, temos que depois repensar tudo isso, sei lá, no âmbito do nosso curso, já no terceiro módulo. Aliás, eu ao pensar esta riqueza ou salvação, ou riqueza e salvação, eu estava a imaginar aquela forma de dizer as coisas das 12 aldeias, não é? As 12 aldeias até têm uma formulação, algumas até deste género. Isto quase que é transversal, deve ser visto quase como transversal a todas as aldeias, né? Aos temas das 12 aldeias. Né? Então, esta questão na perspectiva franciscana, riqueza e salvação. Riqueza e salvação. Obrigada. A Beatriz Castelão pergunta: como é que uma economia próspera pode existir aliada a um desprendimento dos bens? E como é que uma economia que gere riqueza pode existir em linha com a noção de pobreza de São Francisco? Isto é um excelente... Obrigado pelas perguntas. É um excelente contributo para a gente começar a pensar já no nosso segundo curso. De facto, aí é que estão as questões fundamentais, precisamente, não é? As questões fundamentais que precisam de... Eu só diria, claro, que não são perguntas em que a resposta é muitíssimo aberta e é só o início muito início de resposta. Eu diria que nós, numa perspectiva da economia de Francisco, nesta visão franciscana da economia, não devemos avançar rápido para respostas. Não é? Portanto, não há uma procura rápida de modelos. Não é? Muito em linha do que aquilo que acho que faz muito sentido nós dizermos, como o cristianismo é uma experiência de plural, de diversidade, quer dizer, o ir percebendo os diversos contributos, os diversos modelos, as diversas perspectivas, sem demonizar nada nem ninguém, e avançar, fazer caminho. Portanto, este caminho que nos está a ser proposto pelo Papa Francisco, estamos a iniciar um percurso e, portanto, ir fazendo. A partir destes contributos de Francisco de Assis, agora, o como, já com receitas, já pré-definidas, não existe. Portanto, eu iria um bocadinho por ter a coragem de dizer que há determinadas formas da organização da sociedade, há uma economia que mata, como diz claramente o Papa Francisco, que não nos serve, não é? Porque exclui gente, agrava o sofrimento, faz sofrer, portanto não dá vida, mata. Portanto, há determinadas formas de organização da sociedade que nós temos que ter a coragem de dizer não, não é? Ainda que não saibamos já
tudo o que temos, o caminho está a começar. O caminho está. Portanto, claro que já há muito caminho, já há boas experiências, já há modelos, há experiências já que nos ajudam a avançar bastante, não é? Mas é um percurso que está muito por fazer ainda, não é? E não querer, o que se pretende não é estabelecer já um conjunto de regras, um conjunto de princípios, um manual, não é? Mas é um caminho que queremos fazer em conjunto. Porque em Francisco de Assis, mesmo pelos textos que nós temos, não temos um modelo acabado, nem um pouco mais ou menos, não podemos pensar nisso, não é? Há uma visão sobre todas estas coisas, não é? Mas para avançar. Muito bem, obrigada. Temos aqui o Tiago Fernandes com uma pergunta relativamente à regra bolada. Eu penso que o É aquela, sim, aquela que eu já comentei. Eu não sei se é a mesma coisa, a mesma questão que o Tiago tem, mas eu penso que aqui levanta outras questões. Eu vou passar a ler e o Frei Hermínio já diz de sua justiça. Então, na regra bolada diz: quando vão pelo mundo, não litiguem, nem questionem, nem censurem os demais, mas sejam mansos, pacíficos e modestos, sossegados e humildes, e a todos falem honestamente como convém. E depois pergunta: como ser fraturante com o mundo atual se a regra proclama modéstia? E como dar uso ao Cântico das Criaturas, levando-o a sério para promover a mudança na realidade de hoje? Eu começava até por dizer que o que é dito aqui na regra bolada, portanto, é uma série de. Utiliza um conjunto de termos, não é? Portanto, não questionem, não censurem os demais, sejam mansos, pacíficos, modestos, sossegados, humildes, todos falam honestamente como convém. Portanto, não litiguem também, portanto, está dentro destas afirmações, e a forma como faz sentido, na minha perspectiva, entender este texto é nesta visão de Francisco, muito evangélica, de dizer claramente não a todas as formas de violência, por exemplo, de desrespeito pelas pessoas. O facto de uma pessoa pensar de uma forma muito diferente, mesmo em termos de modelos económicos, por exemplo, não é? Não podemos resolver as coisas pelo desrespeito, pela violência, pela agressividade, não é? Portanto, é uma opção muito clara de Francisco nesta linha, pela paz, pela aproximação, por ir ao encontro daquilo que são os diversos contributos, as diversas perspectivas, ainda que sejam muito diferentes. A questão do fraturante, portanto, temos que ter, não estamos em sintonia com Francisco de Assis quando é a ruptura pela ruptura, é o criar ainda mais tensão nas tensões que já existem, ou mesmo nos conflitos até de modelos, etc. Portanto, então aponto com o Cântico das Criaturas, o Cântico das Criaturas é mesmo de facto de alguém numa atitude de reconciliação, de aproveitando, no fundo, esta arte de aproveitar, ainda que seja pouco, aquilo que é o bom de cada pessoa, o contributo de cada um, não deixando ninguém de fora, mesmo nas suas crenças, nas suas sensibilidades, não é uns contra os outros, isso não é uma atitude de fraternidade, uns contra os outros, não é em linha com Francisco de Assis. A economia de Francisco não pode ser nunca de uns contra os outros, ainda que possamos ter visões tão diferentes uns dos outros, formas de acreditar, mesmo dentro do universo cristão, do universo católico. Nós, nesta sala, estamos aqui, se calhar, pessoas com formas tão diferentes de entender, de achar que ser católico é ir por aqui, ser católico não é nada disto, mas isto é a riqueza da diversidade. E não é uns contra... Em Francisco diz isso, não é uns contra os outros, mas é uns com os outros. Esta atitude de fraternidade, porque a partir do mesmo Deus,
a partir da mesma experiência de Deus. Eu comecei no encontro da semana passada, ligando bastante, está lá na cronologia, ligando muito com o próprio Papa Francisco fez, esta proposta, este movimento da economia de Francisco com o espírito de Assis, com o diálogo, aquela convocatória que o Papa São João Paulo II fez para Assis no dia 27 de outubro de 1986, para juntar os representantes das principais religiões do mundo para em Assis rezar pela paz. E ele nesse contexto disse, vamos, depois no final do encontro, vamos continuar este caminho, temos que continuar este caminho. E vamos continuar o espírito de Assis, essa expressão, o espírito de Assis. O espírito de Assis é o quê? É do encontro dos diferentes, do diálogo entre os diferentes. E isto, o Papa Francisco também quis aplicar isto à economia. Portanto, nas diferentes sensibilidades, com os diferentes modelos económicos, não há modelos ideais. Porque se a gente partir do princípio que há um modelo ideal, quer dizer, é difícil fazermos caminho em conjunto, não é? E, portanto, dentro deste espírito de Assis, dentro deste espírito de aproximação, de diálogo, de encontro, de aprender de todos, de muita humildade. Com muita humildade, isto vai. Com muita humildade. Obrigada, Frei Hermínio. Eu penso que se calhar vamos ter que fechar aqui a sessão de hoje. Como da última vez, vamos fazer uma revisão aqui das perguntas que foram feitas durante toda a sessão, para também ter a certeza que não escapou nenhuma, e as que ficaram por responder, tentaremos responder no início da próxima sessão. Muito bem, então, muito obrigada a todos os que estiveram connosco hoje, muito obrigada ao Frei Hermínio por este módulo todo, uma grande riqueza, esta riqueza dos escritos de São Francisco, esta leitura acompanhada que nos despertou também para muitas relações e muitas interpretações tão importantes. E acho que nos devem ficar estas três palavras do cuidado, da compaixão e da humildade como pilares franciscanos para olhar para o mundo. Na próxima sessão vamos ter a Margarida Alvim, que nos vai ajudar a compreender melhor a encíclica da Laudato Si e estas pistas para a economia de Francisco. E agora, antes de irmos todos descansar, gostaríamos só de vos deixar com uma frase, um parágrafo do discurso do Papa Francisco, que achamos que se adequa perfeitamente e também para ajudar a assimilar todo este módulo dado pelo Frei Hermínio e este módulo tão forte hoje, esta sessão tão importante hoje. E a seguir a isto, despedimos-nos e não vamos fazer nenhuma reflexão, nem nenhuma interpretação, nem nada, mesmo para que cada um possa ir e pensar nestas palavras. A pandemia fez-nos compreender que ninguém se salva sozinho, mas volta sempre a tentação de nos distanciarmos dos outros. Todavia, o princípio salve-se quem puder traduzir-se-á rapidamente no lema todos contra todos, e isso será pior que uma pandemia. Nas tormentas que estamos a atravessar, não nos salvará o isolamento, não nos salvarão a corrida armamentista e a construção de muros, que aliás nos tornarão cada vez mais distantes e zangados. Não nos salvará a idolatria do dinheiro, que nos fecha em nós mesmos e provoca abismos de desigualdade onde se afunda a humanidade. Não nos salvará o consumismo, que anestesia a mente e paralisa o coração. O caminho que o céu aponta para o nosso percurso é outro. É o caminho da paz. E este requer, sobretudo na tormenta, que rememos juntos na mesma direção. Discurso do Papa Francisco em Urs, no Iraque, a 6 de março de 2021. Muito obrigada a todos e um bom descanso.